Você marcou uma reunião com o cliente, mas não sabe quais perguntas fazer? Então nesse vídeo eu vou te mostrar 9 perguntas essenciais para você fazer para o seu cliente e entender melhor sobre a sua empresa. Olá, divergentes! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Davis Roseno, designer divergente. Se você também utiliza o celular para criar os seus projetos, eu te convido a se tornar um divergente. É só clicar no botão de inscrever-se. Seja muito bem-vindo. Sabemos que uma boa reunião ela precisa de perguntas claras e objetivas para entender sobre a empresa do seu cliente. Então eu separei essas perguntas aqui em 3 blocos. O primeiro bloco é sobre a empresa do cliente, você vai entender um pouco mais da empresa do cliente. O segundo bloco é sobre o público-alvo do seu cliente e o terceiro bloco, as referências que você precisa ter para estar criando os projetos para esse cliente. Então no primeiro bloco temos aqui a pergunta: quais os serviços que o seu cliente oferece? Você faz essa pergunta para ter uma noção de quais produtos o seu cliente tem, quais produtos ele quer oferecer prioritariamente. Então se seu cliente tem ali 10 produtos, sabemos que 1 ou 2 eles vão se destacar, vão ser o carro-chefe do seu cliente, eles vão vender feito água. Então você já vai entender mais ou menos ali quais os produtos que seu cliente oferece e quais os produtos que ele mais vende. A segunda pergunta é a seguinte: o que faz a sua empresa ser uma empresa especial? Então nessa pergunta o seu cliente vai responder quais as características da sua empresa e como ele se destaca dos concorrentes baseado nessas características. E aí com base nisso você pode também utilizar como argumentos para o seu cliente fechar ainda mais serviços. Então digamos que a empresa do cliente ela tem um bom atendimento, então o atendimento é de excelência. Então se ela tem um bom atendimento, um atendimento humanizado, um atendimento ali real com o cliente, então ela já vai se destacar porque grande parte dos concorrentes dele vão estar utilizando aí mensagens prontas para responder esses clientes. Ele já se destaca por conta dessa humanização na conversa com o cliente. E a terceira pergunta são: quais as missões, visões e valores da sua empresa? Então o cliente vai falar a missão que a empresa dele tem, quais são as visões da empresa e quais são os valores. E com isso você pode criar um design ainda mais direcionado para essas pessoas. E agora vamos para o segundo bloco, o público-alvo. Nessas perguntas aqui você vai entender um pouco melhor do público-alvo do cliente e você vai direcionar o design para exatamente essas pessoas aqui do público-alvo. Qual a classe social, a faixa etária e o gênero do público-alvo do seu cliente. Com essas perguntas você vai entender ali quais são as pessoas que o seu cliente oferece os seus produtos e os seus serviços. Com base nisso você vai estar criando um design bem mais direcionado e focado para essas pessoas. Então vamos supor aqui que a faixa etária desses clientes dessa empresa é de 18 a 25 anos, por exemplo. Então não faz sentido você criar um design com cores com baixo contraste, com cores bem opacas e sem vida. Então você precisa criar um design bem mais alegre, interessante e mais energético para esse tipo de público. Agora vamos para a segunda pergunta: quem são essas pessoas? Descreva com suas palavras. Com essa pergunta seu cliente vai descrever com as próprias palavras qual é o público-alvo dele. E com essas perguntas você já vai entender qual é o público-alvo desse cliente e vai criar o seu design, o seu projeto focado nessas pessoas em específico. E vamos para a terceira pergunta: de que forma o seu cliente chega até você? Com essa pergunta você vai saber qual o percurso que o cliente faz para comprar o produto dessa empresa. E com base nisso você já vai direcionar o seu projeto para esse percurso. Então digamos que o percurso seja basicamente o seguinte: o cliente está lá navegando, por exemplo, no Instagram, vê um anúncio e vê a empresa do seu cliente. Então seria mais interessante criar mais anúncios para esse tipo de cliente, para esse tipo de empresa. Agora, se o cliente vem através de um cartão de visita, de um banner que ele viu na rua, então faria mais sentido você criar projetos impressos para esse tipo de empresa, que são apenas exemplos, tá? Você vai adaptar para o seu nicho, você vai adaptar para a sua forma de trabalhar. Agora vamos para o terceiro bloco, as referências. Então com essas perguntas aqui você vai entender o que passa na cabeça do seu cliente e como é que ele vai querer o projeto final. E a primeira pergunta: há alguma cor que você quer para a criação desse projeto? E aí com essa pergunta o seu cliente vai decidir ali quais cores que ele prefere para criar os seus projetos. Lembrando também que você precisa falar quais cores que ele não vai querer para você não colocar de maneira alguma nos projetos que você for estar fazendo. E agora vamos para a segunda pergunta: há algum elemento que você não queira de maneira alguma para o seu projeto? E aí o cliente vai escolher quais elementos são esses para você não colocar de maneira alguma
nos projetos que você for estar fazendo para essa empresa. E a terceira pergunta, que na verdade não é pergunta, né? Mas vamos lá. Envie no mínimo 3 referências de layouts que você gostou no Instagram ou sites, por exemplo. E aí o cliente vai te enviar 3 referências e com essas referências já vai ter uma certa ideia do que o cliente gostaria para o projeto que você for estar fazendo para ele. Então, com essas perguntas, você já vai ter uma boa noção sobre a empresa do cliente, sobre o público-alvo e sobre as referências. E com base nisso, você já vai criar um projeto bem mais direcionado e focado para essas pessoas. Lembrando que não são apenas 9 perguntas para você fazer para o seu cliente. Você precisa de ainda mais informações. Mas eu separei essas 9 perguntas porque eu acho de extrema importância de você fazer na hora da reunião. E quais perguntas que você acha importante para fazer para o cliente na hora da reunião? Coloca lá aqui embaixo nos comentários. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e te vejo na próxima.